Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que é especialmente importante referirmos nesta altura de calor e de verão, que são as infecções urinárias e as candidíases. Existem sempre muitas dúvidas e eu recebo muitas pessoas que têm estes problemas, não só mulheres, mas também homens, embora nas mulheres seja bastante mais comum. Mas de facto as pessoas ficam um bocadinho perdidas porque nem sempre, às vezes eu só descubro que as pessoas têm esta recorrência, esta incidência destes problemas porque é algo que normalmente eu pergunto, porque normalmente nós não temos tendência para associar à alimentação. E de facto existem alguns fatores de risco que nós podemos ter no nosso estilo de vida, na alimentação que praticamos e mesmo quando falamos em tratamento, é importante percebermos que a alimentação tem um papel super importante. E quando digo super importante é porque, já vão perceber pela conversa, eu sou mesmo rígida. Normalmente eu não sou muito chata com as pessoas, tenho algumas regras nos planos que faço, mas não sou assim ultra rígida, a não ser quando tenho objetivos terapêuticos, que é o caso das dietas de tratamento intestinal e no caso das candidíases ou das infecções urinárias ou mesmo quando são herpes, eu sou mesmo chata. Porquê? Porque eu sei que se nós temos uma bactéria, um fungo, um vírus que se está a reproduzir no nosso organismo, uma das principais estratégias de guerra que eu costumo utilizar é matar o bicho à fome. Então, eu sei que nós temos que evitar uma série de alimentos que permitam fazer com que aquele organismo que nos está a provocar uma infecção fique enfraquecido porque não lhe estamos a dar aquilo que ele quer. E naturalmente, fisiologicamente, isto é muito difícil de combater porque isto são organismos, no fundo, bactérias, vírus, etc., que vão enviar ao nosso cérebro no fundo, uma espécie de uma micromensagem, sinalizações de mensagem com o que é que nós temos que comer. Portanto, é muito comum uma pessoa que tenha uma infecção urinária, uma candidíase, um herpes, ter necessidade, ter uma grande vontade de comer açúcares, porque são o tipo de coisas que estas bactérias e estes vírus comem. Então, nós temos mesmo que ser rígidos e custa um bocadinho quando a pessoa está nesses campos de infecção, mas a pessoa tem que ir ao ponto fulcral da situação se quer realmente resolver o problema. E às vezes basta 1-2 semanas no máximo de rigidez absoluta com isso e nós conseguimos travar uma infecção grande, não é? Claro que temos que fazer várias coisas, não é? Atacar sobre várias frentes. Quando é para ir para a guerra com tudo. Mas, se estamos a falar de alimentação, que é a parte que me toca, acho que essa é muito importante. Mas realmente, vamos começar então aqui um bocadinho por falar das infecções urinárias, depois das candidíases, portanto vou dividir aqui isto um bocadinho porque tem realmente âmbitos diferentes, embora sejam coisas que estão muito de mão dada, nem toda a gente tem tendência para as infecções urinárias, tem mais candidíase ou ao contrário. Então, as infecções urinárias normalmente afetam cerca de 150 milhões de pessoas no mundo inteiro e aproximadamente cerca de 40% das mulheres e 12% dos homens já experimentaram pelo menos uma vez na vida uma infecção urinária. Portanto, estão a ver, não é realmente só nas mulheres, como nós achamos. Dentro das mulheres, cerca de 25% sofrem de infecções de trato urinário de forma recorrente, ou seja, notam que têm uma vez e depois aquilo parece que é super difícil, depois ficam bem um bocadinho, depois voltam a ter, etc. Andam para ali, para trás e para a frente. E isto é muito importante de referir, lá está mais uma vez, porque eu falo muito de intestino e falo muito de flora intestinal, mas a flora vaginal está diretamente ligada à manutenção da saúde do trato urinário feminino. Porquê? Porque é um canal muito estreito, não é? E tudo o que se passa na flora intestinal pode afetar a flora vaginal ou vice-versa e, portanto, pode também afetar esta incidência de infecções, normalmente causadas por E. coli, cerca de 80% a 85% são causadas por E. coli. E o tipo de infecção mais comum entre as mulheres em idade fértil, em pré-menopausa ou a perimenopausa,
nas gravidezes é uma vaginose bacteriana que é causada normalmente por um super crescimento desta E. coli e que leva à redução de lactobacilos na nossa flora vaginal e intestinal. Então, logo uma coisa que nós podemos fazer é, por exemplo, uma suplementação de lactobacilos específicos aqui para a flora vaginal. Isto pode logo ajudar. No caso das infecções urinárias é muito importante. No caso das candidíases, também, se tiverem sobretudo uma manifestação mais vaginal, também ajuda muito, embora as cândidas eu acho que tenham um tratamento um bocadinho diferente e eu nas cândidas sou um bocado mais de apostar na flora intestinal do que na flora vaginal. Porquê? Porque nós todos temos cândidas, as cândidas fazem parte da nossa flora intestinal, e quando elas têm um supercrescimento na flora vaginal, geralmente é por passagem da flora intestinal, através do ânus, para a vagina e não necessariamente porque elas fazem a grande parte ali da flora vaginal. Elas estão lá, mas são menos e geralmente elas só se manifestam quando há desequilíbrios imunitários na parte da flora intestinal. Então, no que toca às infecções urinárias, um suplemento com lactobacilos específico para a flora vaginal era ótimo. No caso das infecções vaginais, as candidíases, não tanto. Okay? Mas realmente é muito clássico. E depois o que é que acontece? Se eu tiver uma infecção urinária, o que vai ser recomendado geralmente é um tratamento com recurso a um antibiótico. O que é que o antibiótico vai fazer? Vai ajudar com a infecção urinária, mas também vai causar mais desequilíbrios na flora intestinal. Ao causar estes desequilíbrios, e atenção, flora intestinal, flora da pele, flora vaginal, todo lado. Mas ao causar estes desequilíbrios, se eu não reponho logo a seguir com estes lactobacilos, o que provavelmente vai acontecer é que eu vou ter uma recorrência, não é? Porque eu não tratei, portanto eu matei uma série de bactérias, eu não restabeleci o meu equilíbrio, então eu vou estar muito mais suscetível de apanhar novamente. E a verdade é que um grande número de mulheres que apresentam infecções recorrentes evidencia também o quão perigoso pode ser este ciclo vicioso, porque depois, se eu também matei algumas bactérias boas da flora intestinal, eu além de ter uma infecção urinária, eu também fico com maior risco de ter uma candidíase, não é? Porque se o meu sistema imunitário estava em baixo ao ponto de desenvolver uma E. coli, se eu não reforço logo a seguir, candidíase logo a seguir, ou herpes ou o que for. Portanto, é muito, muito comum isto acontecer. É muito importante também ter uma noção, para ter uma noção de como é que isto se processa, perceber que tudo isto está ligado com um equilíbrio na nossa flora e que sempre que nós tomamos antibióticos é importante reforçar probióticos a seguir, nem que seja só para garantir ali os mínimos olímpicos das nossas boas bactérias. Portanto, garantir que está a dar ao seu corpo o tipo de bactérias que ele vai realmente mais usar durante esta fase. E quando as bactérias causadoras da infecção não são eliminadas totalmente, como é o caso, por exemplo, nós tomamos um antibiótico, parece que a coisa fica controlada porque ficamos sem sintomas, mas depois a seguir não reforçamos então a nossa flora, muito provavelmente nós vamos ter outra recorrência a seguir daqui a um mês, se calhar nem tanto, dependendo se é verão. Quando é verão temos uma reincidência mais acelerada, quando é inverno se calhar aquilo até fica adormecido um tempinho, mas depois se eu me constipar, pumba, outra vez. Portanto, nós temos realmente que ir à raiz da questão e por isso é que eu digo que a alimentação realmente sou muito rígida nestes casos. Quais é que são os fatores de risco principais para as infecções urinárias? Primeiro, sermos mulheres, não é? As mulheres têm um risco aumentado em comparação com os homens, principalmente devido à nossa anatomia. Que a uretra feminina é muito curtinha e, portanto, vai tornar mais fácil as bactérias que estão aqui neste canal vaginal alcançarem rapidamente a bexiga. Depois, a atividade sexual, é verdade, quando nós temos um contacto sexual mais regular, temos uma tendência maior para as infecções urinárias e as mulheres que têm relações sexuais muito frequentes ou que mudam de parceiro sexual com frequência podem ter um risco aumentado. Isto não quer dizer que a pessoa tenha que reduzir, significa que tem que ter cuidados extras. Uma coisa que é muitas vezes sugerida em literacia é que a pessoa, depois da relação sexual, se lave muito bem, às vezes só água corrente, não usar produtos específicos, não é preciso nada disso, mas lavar muito bem para ajudar a evitar depois a proliferação bacteriana. Também o facto de nós tomarmos antibióticos não ajuda nada, não é? O uso recorrente de medicação, sejam antibióticos, seja outro tipo de medicação que pode comprometer um bocadinho mais o nosso sistema imunitário, pode nos deixar mais suscetíveis. A idade também, por exemplo, ali em fase de perimenopausa, em menopausa, há uma diminuição dos níveis de estrogênio e, portanto, pode
causar aqui grandes alterações na flora vaginal e, portanto, as mulheres ficam mais suscetíveis. O uso também de diafragmas ou de espermicidas também pode aumentar este efeito. A obstrução urinária por qualquer condição médica ou de saúde que a pessoa tenha, um cateterismo urinário, ou com a presença de um catéter por causa de uma cirurgia ou de um tratamento que a pessoa foi fazer, também podem aumentar muito o risco. Uma idade também muito avançada, por exemplo, os idosos geralmente têm um risco aumentado porque têm alterações da função da bexiga, têm diminuição também normalmente do seu sistema imunitário também enfraquecido, e portanto há aqui vários fatores de risco. No caso das infecções urinárias e das candidíases, até mais das candidíases, eu até costumo dizer que um grande fator de risco que nós podemos ter na altura do calor e do verão é a umidade. Ou seja, pessoas que, por exemplo, estão de fato de banho o dia inteiro, o próprio tecido da licra, sobretudo no caso das mulheres, não é? Mas nos homens isso também acontece. O tecido da licra tem normalmente componentes que são um bocadinho mais inflamatórios, que retêm mais umidade e, portanto, geralmente podem ser ali um ambiente que ajuda muito a proliferar bactérias e vírus e fungos, etc. Portanto, eles gostam muito deste ambiente. Então, é muito importante, se a pessoa tiver essa oportunidade, se não estiver na praia o dia todo, tirar o biquíni ou o fato de banho quando vai a casa, mudar para uma outra roupa e depois voltar a pôr quando for para a praia. Na piscina a mesma coisa, só usar quando está de facto, quando quer de facto ir apanhar sol e ir para a piscina, etc. Porque este ambiente das licras não ajuda nada. Claro que depende muito do tipo de licra, mas normalmente licra é licra, não é? Portanto vai sempre causar um bocadinho mais isso. E depois também pessoas que façam muita sauna, muito banho turco, são ambientes que estimulam muita umidade. Claro que isto tem que ser levado a um extremo, mas também pode acontecer que estas pessoas tenham um bocadinho mais essa tendência. Ou pessoas que façam tipos de desporto que estimulam muito a sudação. Por exemplo, pessoas que façam muitas aulas de cycling ou muita corrida, que suam muito e depois depende muito a zona do corpo onde nós tendemos a suar, mas a zona das virilhas é uma zona onde se sua muito e mais uma vez pode criar ali um ambiente de muita umidade. Então é muito importante tirarmos depois logo a roupa, lavarmos muito bem com muita água corrente, não deixarmos aquele ambiente úmido. Okay? Isso também é sempre um fator de risco importante para alertar. Então, falando aqui um bocadinho mais das candidíases, a candidíase é a infecção fúngica mais comum, das mais comuns no mundo inteiro. Porquê? Nós temos todos cândida na nossa flora intestinal e temos vários tipos de cândida, não temos só um. Normalmente as cândidas podem se manifestar na boca, temos muita tendência para manifestar candidíase na boca em pessoas que, por exemplo, tenham muitas aftas. Às vezes a afta não é necessariamente uma manifestação de cândida, mas se nós tivermos com o sistema imunitário mais em baixo que levou, ou com algum desequilíbrio na flora intestinal, que levou ao aparecimento daquelas aftas, depois temos uma proliferação de cândida, porque nós temos cândida no trato digestivo todo, também temos na boca. Se ela estiver mais fortalecida, nós temos muito mais presença na boca e, portanto, faz aquelas aftas que têm uma capinha branca por cima, normalmente. A nível intestinal, nós podemos ter essas manifestações, por exemplo, mais com ardor, quando a pessoa vai evacuar, ou com comichões na zona do ânus, assim, às vezes até mais tendência para hemorroidas, para fissuras, que depois dão muita comichão. Às vezes não é só pelo tipo de problema de lesão que nós temos, mas também por termos uma candidíase, e a candidíase às vezes também pode levar a estes desequilíbrios. E depois, assim, das mais comuns são realmente as candidíases vaginais, que nesta altura do verão florescem muito. A candidíase normalmente é muito mais comum pela Candida albicans, que é a que temos em maior quantidade no corpo, mas nós podemos realmente ter outros tipos de infecções, ou podem ser às vezes até todas as cândidas que estão a proliferar-se. É importante também percebermos que a cândida é muito oportunista. Isto significa o quê? Que sempre que o nosso sistema imunitário estiver mais em baixo, uma pessoa que já tem esta sensibilidade, esta suscetibilidade, numa fase de muito cansaço, de muito stress, ou que apanhou uma constipação assim mais forte e ficou mais em baixo, ou que apanhou uma otite e de repente teve que tomar antibióticos e lá está, o sistema imunitário ficou enfraquecido, vai sempre ter uma manifestação. Pessoas que tenham, por exemplo, SIBOs com muita frequência, ou que tenham disbiose, pessoas que tenham síndrome de cólera irritável, que são sempre assim grupos mais suscetíveis, vão ter frequentemente cândidas ao longo da vida. Não quer dizer, é como a SIBO, não é? Eu sei que a SIBO é uma coisa mais ou menos recorrente. A cândida é a mesma coisa, uma candidíase é uma coisa mais ou menos recorrente. Quer dizer que eu não vou tratar?
nem pensar. Por isso é que eu fico um bocado doente cada vez que tenho pessoas que me dizem não, mas a opinião foi que eu não deveria tratar a SIBO porque não há nada a fazer porque ela é recorrente. Meus amigos, ela é recorrente, mas retira qualidade de vida, vamos tratar, não é? E a candidíase é igual, ninguém vai viver com uma candidíase a deixar que haja aquela proliferação sem tratar. É como na SIBO, não é? Exatamente a mesma coisa. São grupos de bactérias, grupos de fungos, grupos de parasitas, grupos de vírus, o que for, que nós temos que restabelecer o seu equilíbrio para termos qualidade de vida, porque senão vamos ter sintomas. E no caso da candidíase, os sintomas são geralmente muito desconfortáveis. Na boca, geralmente mais pelo ardor, pela dor que causam as aftas, não é? Mas a nível vaginal podem provocar inchaço, muita comichão, muito ardor, dor nas relações sexuais, o que tira muita qualidade de vida ao casal e, portanto, nós realmente temos que ter este cuidado. Além de as próprias cândidas, quando estão em altas quantidades na nossa flora intestinal, poderem causar também as SIBOs, não é? Poderem causar outros distúrbios, outras disbioses, mal absorção de nutrientes, um cansaço extremo, esta questão, esta dependência constante dos açúcares. Portanto, nós temos que atuar, como é óbvio. E realmente, então, quais é que são os fatores de risco para o desenvolvimento das cândidas? Primeiro de tudo, um sistema imunitário mais enfraquecido, lá está, pela questão do stress, a pessoa andar a dormir mal, estar muito cansada, ter tido algum tipo de infecção antes pode realmente ser um fator de risco maior. Pessoas que sejam doentes oncológicos, por exemplo, pessoas que façam tratamentos de doenças autoimunes com imunossupressores também, pessoas que estejam a fazer tratamentos com cortisona ou algum outro tipo de corticoides, pessoas que tenham feito transplantes, pessoas que tenham realmente um sistema imunitário que possa estar mais em baixo. O uso prolongado de antibióticos, não é? Portanto, eu vejo isso muito pelas crianças, não é? É muito, muito, muito comum bebés que tenham recorrentemente que usar antibióticos porque tenham muitas otites ou porque têm gastroenterites, etc. E depois os bebés têm que tomar. E é muito comum as candidíases começarem logo nos bebés por causa disso. Nós temos que corrigir a flora intestinal daqueles bebés, porque senão o que vai acontecer é que depois há ali uma tendência para a repetição. E não se esqueçam que as cândidas são transmissíveis, não é? Se eu tiver uma mulher que tem uma cândida vaginal que não está a ser tratada, ela pode pegar ao parceiro e o parceiro pode até não ter logo manifestações, ele não sentir, mas cada vez que está com aquela mulher, pumba, aquela mulher fica novamente com uma candidíase. Porquê? Porque foi passada a cândida, não é? Então eu recomendo sempre muito que os cuidados sejam, por exemplo, em casal, não é? E com os bebés a mesma coisa, com irmãos, ter cuidado por causa da questão de ser contagioso, a pessoa ter muitos cuidados de higiene sempre que um bebé possa estar com manifestação de candidíase, com irmãos, com ela própria, por causa disso. O cuidador também ter muito esse cuidado. As gravidezes, ou a menopausa, lá está, porque são mudanças hormonais muito grandes e podem causar um risco acrescido de desenvolvimento das candidíases. O uso dos contraceptivos hormonais, a pílula, os DIUs, etc., pode realmente, porque, lá está mais uma vez, provoca alterações hormonais que podem levar a alterações de lubrificação, de ambiente, etc., e ser um fator proliferador para as cândidas. A diabetes, não é? Por causa da questão do descontrole de açúcares e, sobretudo, diabetes tipo 2 não controlada é um grande fator de risco. A obesidade também, porque está associada a desequilíbrios hormonais no geral, muito em parte provocados pelo excesso de células adiposas que nós temos, mas também por, lá está, a obesidade gerar um ambiente mais úmido no nosso corpo, mais inflamado, um ambiente que é mais propenso a infecções, sejam infecções internas, sejam infecções mais externas, porque nós podemos ter uma candidíase na pele, não é? É muito comum também, e portanto naquelas dobras, nas pregas de gordura, nós podemos estar a desenvolver candidíases e por causa disso, e muito em parte também provocado pela resistência à insulina. É importante falar da obesidade por estas condições e pela diabetes, por tudo tipo 2, não é? Mas é importante também que, se me está a ouvir e é uma pessoa que come muitos doces e que todos os dias e que sente que é viciada em açúcar, etc., saber que isso também é um fator de risco, não é? Porque da mesma maneira que se eu tiver uma cândida, uma candidíase, ela pode-me levar a comer mais doces, o contrário também. Se eu tiver uma alimentação muito rica em açúcar, eu também estou constantemente a alimentar estes oportunistas, não é? As E. coli e as cândidas, os herpes que eu tenho no meu organismo e levar a que eles possam manifestar. Portanto, eu tenho que ter muita consciência aqui nestas escolhas que faço. E depois, o uso de corticosteroides, também como estávamos a falar, destes tratamentos
seja por via oral, seja por via tópica, podem aumentar aqui o risco das candidíases, e depois uma higiene inadequada. Lá está, uma pessoa que tenha esta propensão tem que ter muitos cuidados de higiene, tem que se lavar sempre depois das relações sexuais, tem que ter cuidado com o género de produtos que coloca na pele e ter produtos que não agridam, que não diminuam muito o pH, não alterem muito o pH. Isso é muito, muito importante nestes casos de candidíases e de infecções urinárias também. Ok? Então, pensando em, ok, eu tenho uma infecção, seja uma E. coli, seja uma cândida, tenho uma infecção, o que é que eu vou comer? Primeiro que tudo, como eu já referi, rigor absoluto durante 1-2 semanas pelo menos em fase crítica e depois manter algum rigor para, sabemos que enfraquecemos, mas podemos ainda não ter morto o bicho, não é? Portanto, eu tenho que ter muito cuidado aqui com esta parte. Então, reduzir ou eliminar, eu tinha aqui um reduzir, porque às vezes gosto de ser politicamente correta, mas eu vou dizer que aqui é eliminar por completo açúcares, todas as fontes, e reduzir os hidratos de carbono, o teor de hidratos de carbono no geral. E quando eu digo eliminar, é eliminar tudo o que seja o açúcar que está no café, um bocadinho de mel que eu pus por cima das panquecas, as tâmaras que eu ponho nas bolinhas energéticas, ou que eu tomo, ou que eu como com o café a seguir ao almoço, o quadradinho de chocolate, que apesar de ser 75%, não interessa, é eliminar, ou é 100% de cacau, não conta. A fruta, todas as fontes de açúcar. E em hidratos de carbono, reduzir quantidade. Estamos a falar de pensar inteligentemente em carga glicémica. O ideal seria tirar tudo o que sejam hidratos mais refinados. Batata branca, massa, arroz branco, pão branco, tudo. E ir só para, em quantidades muito pequenas, hidratos de carbono mais integrais. Farinha de aveia integral, farinha de espelta integral, mesmo uma massa integral, arroz integral ou negro, portanto, ir só para estas variedades. Batata doce, nem pensar, ok? Apesar de ter um índice glicémico um bocadinho mais baixo, ela também é mais doce, por alguma razão, não é? Tem lá o açúcar. Então aqui é muito, muito rigor, por isso é que eu digo que eu sou mesmo chata aqui com estas infecções, porque em termos de alimentação é matar o bicho à fome. E o bicho come açúcar, portanto, aqui não há hipótese. E aconselho, se quiser, para ajudar um bocadinho nesta parte de resistência à insulina, equilíbrio dos açúcares, etc., ver o episódio do podcast que eu falo sobre aquele livro da Jessie em Chelsea P. O episódio que se chama Como comer o mesmo, como perder peso a comer o mesmo. No fundo, vai ajudá-la a perceber que escolhas é que devemos fazer para ajudar aqui a reduzir o índice glicémico e a carga glicémica das refeições e diminuir aqui também esta parte da dependência dos açúcares. Depois, muito importante, evitar alimentos fermentados e produtos lácteos, porque alguns alimentos fermentados, como queijos maturados, o iogurte, os alimentos fermentados que tenham leveduras, como a cerveja, um pão de fermentação lenta, etc., podem realmente ajudar a promover o crescimento da cândida. Limite ou evite estes alimentos, especialmente se estiver neste processo de infecção, e quando estiver em processo de prevenção, vamos tentar fazer um consumo mais moderado. Mas o pão de fermentação lenta não é melhor? Tem maior digestibilidade e tem uma concentração normalmente de minerais maior, mas também tem maior concentração de leveduras, o que neste caso não é bom, ok? Depois, consumir alimentos que sejam naturalmente probióticos, fontes de probióticos, como alimentos que sejam assim, um kefir da água, sejam uma fonte natural de lactobacilos, um iogurte vegetal, por exemplo, natural, ou um chucrute, ou mesmo um kombucha. Tem culturas bacterianas vivas, mas não são leveduras, atenção, e que não tenha lácteos, ok? Mesmo kefir, por isso é que eu digo kefir de água, iogurte vegetal, etc. Mesmo assim, muito cuidado, porque às vezes estes alimentos têm açúcar, então eu diria que aqui o kimchi ou o chucrute seriam melhor porque não têm açúcares adicionados. Aumentar também muito a ingestão de fibras. E porquê muito? Porque se eu tenho um desequilíbrio na minha flora intestinal com a propensão para o desenvolvimento de bactérias e fungos, eu preciso de fortalecer as Akkermansias e os lactobacilos e todas as bactérias da flora intestinal boas. Então eu tenho que dar muitas fibras, muitos legumes. Aqui, quando pensamos em fibras, vocês já me ouviram várias vezes dizer isto: fruta,
E legumes são super importantes, mas nesta fase, como eu tenho que diminuir o açúcar, estamos a falar de, sobretudo, legumes. Então, por exemplo, no pequeno almoço, se eu vou diminuir o teor de açúcares e de índice glicémico, vou juntar mais ovos no meu pequeno almoço ou vou fazer um tofu mexido. Então, vou juntar mais legumes. E legumes que possam também ser pré-bióticos ao mesmo tempo. Então, cogumelos, a couve-flor, ou os espargos, os brócolos. Naturalmente estes alimentos vão produzir aqui, vão alimentar estas acarmâncias e estas outras colónias de bactérias da flora que eu preciso e, portanto, eu vou também reforçar muito. E, portanto, pôr aqui um conjunto de fibras dos legumes muito mais reforçado. Sopa ao almoço e ao jantar, legumes no pequeno almoço, legumes nos snacks, por exemplo, hummus com palitos de cenoura, aqueles outros crudités, não é? Uns palitinhos de pepino com os ovos cozidos, fazer assim umas coisas desse estilo. Nos snacks, usar os termossos, por exemplo, como um snack mais salgado, usar e abusar das sementes, dos frutos secos, que também vão dar aqui não só o componente anti-inflamatório, como mais fibras e, portanto, ter aqui realmente um aporte que me ajuda a reforçar a minha flora intestinal boa. E depois também incluir alimentos antifúngicos, como é o caso do alecrim. É sempre uma erva aromática que eu gosto de sugerir. Depois o alho e a cebola, que têm a vantagem de, além de serem antifúngicos, também são um bocadinho pré-bióticos. O gengibre, o óleo de coco, o vinagre de cidra também vai ajudar muito. Os orégãos, o chá verde, portanto, reforçar muito estes teores. E no chá verde, idealmente, chá matcha, já sabem, chá em pó. Depois, beber muita, muita água. Já sabem que estas cândidas e as E. colis não adoram água, apesar de gostarem de ambientes úmidos, elas não gostam quando nós temos muita água em circulação, porque elas não se conseguem agarrar às mucosas celulares. Então, uma coisa que devemos fazer é beber muita, muita água para promover também a força dos músculos, para promover essa eliminação destas bactérias através da urina, por exemplo. Então, e que suplementos é que nós poderíamos usar? No que toca às infecções urinárias em específico, há alguns suplementos que eu acho que são importantes de referir. Provavelmente já ouviu falar de cranberry. Cranberry de facto, é o mais usado. Tem umas coisas que se chamam proantocianidinas, que vão ajudar a evitar que as bactérias a bactéria E. coli se agarre às nossas células da mucosa da uretra e vaginal, portanto vão ajudar a que ela não consiga ter essa capacidade de fixação, e é importante lembrarmos que alguns alimentos já têm estas proantocianidinas, como é o caso das ameixas, do amendoim, o abacate, os chamados lingonberry, portanto aquelas amoras pequenininhas alpinas, e especialmente o cranberry americano tem imenso. Portanto, nós podemos fazer isto através da alimentação, mas suplementos acabam por ser muito mais eficazes. E temos outro suplemento que é a D-manose. A D-manose é um açúcar que naturalmente nós encontramos em algumas frutas, nomeadamente, mais uma vez, nos arandos, nas maçãs, nos pêssegos, e alguns estudos sugerem que ela pode ajudar a prevenir, de facto, as infecções urinárias, fazendo com que, mais uma vez, a E. coli não se consiga fixar às células do trato urinário. E quando, é uma coisa engraçada, percebemos que quando suplementamos a D-manose funciona quase como um isco. Então o que vai acontecer é que ao invés da E. coli se ligar às nossas células do epitélio da uretra e da parte vaginal, ela vai se ligar à D-manose suplementada e, portanto, ela vai acabar por ser expulsa através da urina mais rapidamente. É um bocadinho assim que ela vai funcionar. Temos depois os suplementos de probióticos, como dizia, aqui no caso das infecções urinárias, especificamente probióticos associados à flora vaginal, portanto lactobacilos que nós temos especificamente na flora vaginal. A vitamina C também ajuda muito, por isso muitas vezes nós encontramos probióticos com vitamina C ou arandos com vitamina C, porque vai realmente ajudar, porque tem propriedades que são mais acidificantes e que vão ajudar a acidificar a urina, ajudando a prevenir realmente aqui o crescimento destas bactérias no trato urinário, mas importante sempre referir que doses muito, muito altas de vitamina C também podem irritar um bocadinho o estômago e provocar algumas diarreias e, portanto, às vezes isto ser um bocadinho contraproducente. Então, no que toca à vitamina C, eu prefiro sempre que a pessoa opte por suplementos que tenham probióticos, cranberries, eventualmente aqui D-manose, e usar a vitamina C naturalmente presente nos alimentos, consumindo muito mais alimentos crus, e que ajuda aqui a equilibrar um bocadinho para não termos
uma dosagem muito, muito, muito elevada. Depois há uma substância muito interessante que é o óleo de orégano. O óleo de orégano, o alho e também a uva urcínia são muito utilizadas nas candidíases, mas também servem para as infecções urinárias. E a uva urcínia, em particular, é uma erva que tem propriedades que são antibacterianas, portanto vai ajudar muito a combater estas infecções. Normalmente é uma coisa que eu sugiro mais até em chá, porque é mais fácil nós encontrarmos a uva urcínia e fazemos em chá, e depois em suplementos usarmos mais os arandos, a D-manose, o alho, o óleo de orégano, etc. Para quem tem os dois, por exemplo, se tivesse que escolher um probiótico, escolheria o óleo de orégano, um suplemento, diria. Para quem tem E. coli e candidíase, escolheria o óleo de orégano, eventualmente com óleo de alho e o probiótico da flora vaginal, ou seja, fazíamos assim os dois, ok? Até se pode fazer um probiótico mais de flora vaginal num mês e depois no mês a seguir de flora intestinal e fazemos assim um mix. No que toca à cândida, então, o que é que nós faríamos em termos de primeira linha? Probióticos de flora intestinal, ok? Aqui já não íamos só a flora vaginal, porquê? Porque eu tenho sobretudo cândida na flora vaginal, então iríamos primeiro aqui. E aqui lembrem-se, probióticos que tenham muita variedade de bactérias e também muita quantidade. Depois, óleo de orégano, essencial, porque ele é conhecido por ter propriedades antimicrobianas e antifúngicas, portanto, ele vai realmente ajudar a combater. Há muitos suplementos que vocês já veem que são específicos, suplementos de cândida ou suplementos que dizem que matam micro-organismos, que têm óleo de alho, de orégano, às vezes até óleo de toranja, óleo de alecrim, combinam assim alguns óleos essenciais e portanto isso pode ser interessante. Há quem faça óleo essencial de orégano que se possa consumir e faz uma infusão, por exemplo, de uva urcínia e coloca o óleo de orégano e depois põe, por exemplo, as barbas de milho, esse género de coisas, pode ser uma hipótese. Então, temos assim algumas coisas interessantes. A folha de oliveira também é muito interessante neste aspecto, tem propriedades antimicrobianas e antifúngicas. Para quem tem também muito esta tendência, pode fazer o chá com folha de oliveira. A própria berberina, que é um composto encontrado em várias plantas, tem propriedades antimicrobianas, antifúngicas. Então eu diria que se tivéssemos que fazer um chá da cândida, seria um chá de folha de oliveira com folha de berberina e também com folhas de uva urcínia, e ajudar aqui um bocadinho em tudo. E depois poderíamos pôr um bocadinho de óleo de orégano e extrato de alho em óleo essencial ou tomado em cápsulas. Portanto, podemos fazer assim um combo com os probióticos, já sabem. Isto é uma coisa que nós, se calhar, teríamos que fazer tudo junto. Uma fase inicial, ou seja, eu tenho agora manifestações de candidíase, vou apostar com tudo e com a parte da alimentação também com aquele cuidado todo, durante 2 semanas, 3 semanas. A seguir, começo a fazer uma coisa um bocadinho mais lenta, ou seja, se calhar mantenho os probióticos e mantenho os antifúngicos e antimicrobianos durante mais tempo, tipo 3 meses. Mantendo ali para ver se vamos conseguindo erradicar tudo aquilo que possa estar a fazer mal ao meu corpo. Porque se eu mantiver uma boa alimentação, se eu neste espaço de 3 meses conseguir baixar o meu nível de stress, reforçar o meu sistema imunitário através dos probióticos, ter uma alimentação cuidada, com muitas fibras, com muita vitamina C, eu consigo fazer aqui uma conjugação de coisas que me vai ajudar muito a evitar a tal recorrência das infecções, que é, no fundo, aquilo que nós mais precisamos nesta fase. Queria também finalizar dizendo que sobre estes temas das cândidas e das infecções urinárias, quando falamos em óleos essenciais, há um episódio muito interessante sobre isso que gravámos na temporada passada com a Liliana Santos, que pode ir ver, sobre os óleos essenciais, aromaterapia, que é muito interessante, em que podemos ver como aplicar. Existem óleos essenciais que nós podemos consumir, mas outros que só podemos pôr em contacto com a pele e outros que nem em contacto com a pele, só podemos colocar na roupa. E no que toca a infecções fúngicas e bacterianas, esta especificamente, eu costumo recomendar muito o óleo de tea tree, o óleo de melaleuca, pode ter estes 2 nomes,
E nós podemos colocar este óleo em contacto com a roupa, ou seja, colocar na roupa interior um bocadinho deste óleo, ou por exemplo, para quem tem candidíases na pele ou algumas infecções bacterianas na pele, pode colocar na roupa com algum cuidado, não é? Mas colocar na roupa para ter um contacto mais indireto. O que é que vai acontecer? Estes óleos essenciais vão libertar então estas substâncias, normalmente até mais tipo de aromaterapia, não é? Que são um ambiente tóxico que contraria aquele ambiente úmido e quentinho que estas bactérias adoram, sobretudo a nível vaginal, não é? E vão então criar um ambiente mais agreste, fazendo com que elas comecem a recolher, a retroceder na sua proliferação, deixam de estar tão externas, vão ficando mais internas, e portanto nós devagarinho vamos conseguindo eliminar. E eu, como digo, como estava a dizer há pouco, isto é uma guerra com várias frentes, e quando nós planeamos uma guerra em invasores, temos que planear sobre todos os pontos de vista. Vamos matar lá a fome, vamos criar um ambiente agreste, vamos tentar criar aqui condições, através de suplementação também, que ajudem a que ela não se consiga agarrar. Portanto, nós estamos a atacar sobre várias frentes. É preciso isso tudo, Mafalda? É preciso isto tudo. Porquê? Porque se eu sei que eu tenho que conviver com estes micro-organismos, com estas bactérias, com estes fungos, eu nunca me vou livrar deles na totalidade. É importante perceber isto, porque eles fazem parte da minha flora e eles estão lá por alguma razão. Mas eles têm que estar muito controlados, porque eles são muito oportunistas e na pequena oportunidade que eles tiverem, eles vão proliferar e causar distúrbios. Então, se eu quero ter aqui o meu condomínio em perfeitas condições e não quero ter música aos altos berros às 4 da manhã a acordar as famílias que estão ali a fazer o seu trabalho, eu tenho que controlar muito bem as condições para que as pessoas saibam quais é que são as regras e que a partir das 10 da noite já não se faz barulho. Fazendo-nos esta analogia, mas para perceberem, não, nós vivemos aqui numa simbiose e isto tem que estar realmente tudo muito controladinho. Portanto, quando eu digo que é preciso realmente ter muito, muito, muito rigor com a alimentação, é. E porquê é que isto é importante referir? Porque muitas pessoas apresentam estes sintomas nas férias, onde andam a comer geladinhos, a beber álcool, comer uma bolinha de Berlim. Não teria mal nenhum, não é? Se a pessoa estivesse bem. Agora, se estando com estas manifestações, a pessoa tem que pôr um travão e perceber, ok, eu tenho que tratar disto já. Pode adiar e depois de repente vai ter que avançar para um antibiótico porque de repente deixou proliferar, ou pode atuar logo no momento em que tem os primeiros sintomas, em que aquilo ainda está mais ou menos controlado e não teve a alimentar cândidas e E. colis com açúcares provindos dos gelados, de uma fruta muito fresca que sabe muito bem no verão, mas que eu tenho que controlar, não é? Até que normalmente nestas alturas eu até digo mesmo às pessoas, olha, fruta só, frutos vermelhos ou abacate, porque realmente são as frutas que têm menos açúcar e conseguimos manter ali os mínimos olímpicos, mas o ideal seria não ter mesmo nenhuma fonte de açúcar, mesmo destes naturalmente presentes. Espero que tenha ajudado, espero que não esteja a passar por uma fase de candidíase ou de infecção urinária neste momento, mas se estiver, ou se for um problema que lhe acontece várias vezes, pelo menos que tenha ajudado a entender melhor o processo e como é que deve atuar. Um beijinho e vemo-nos para a semana.